Geometria na filosofia. A geometria é uma disciplina que tem estado presente na filosofia desde os tempos antigos. Filósofos como Platão e Euclides a utilizaram para explorar conceitos importantes como a verdade, a beleza e a justiça. A geometria era vista como uma maneira de acessar verdades objetivas e imutáveis que poderiam ser aplicadas em outras áreas do conhecimento, como a ética e a política. Para Platão, a geometria era uma ferramenta para a contemplação da verdade. Ele acreditava que as formas geométricas eram representações perfeitas de ideias imateriais, como a beleza e a justiça. Na sua obra, A República, Platão usa a geometria para explorar a ideia de uma cidade ideal, na qual as pessoas estariam organizadas em uma hierarquia de classes de acordo com suas habilidades naturais. Euclides, por sua vez, desenvolveu um sistema axiomático para a geometria, que ainda é utilizado hoje em dia. Ele acreditava que a geometria era uma ciência dedutiva, baseada em princípios lógicos que poderiam ser aplicados a qualquer problema geométrico. Esse sistema axiomático foi muito influente na filosofia, pois mostrou que a verdade matemática podia ser alcançada por meio de argumentos rigorosos e dedutivos. Na Idade Média, a geometria foi utilizada por filósofos como São Tomás de Aquino para explorar a relação entre a razão e a fé. Aquino acreditava que a geometria era uma ciência natural, que podia ser conhecida pela razão humana, mas que não contradizia a revelação divina. Ele usou a geometria para argumentar que a natureza e Deus podiam ser conhecidos pela razão humana, desde que se partisse de princípios corretos. Na filosofia contemporânea, a geometria tem sido utilizada em áreas como a filosofia da ciência e a epistemologia. Filósofos como Iri Lakatos e Karl Popper têm argumentado que a geometria é um exemplo de uma teoria científica que pode ser testada empiricamente. Eles acreditam que a geometria é um sistema de hipóteses e observações que pode ser utilizado para fazer previsões sobre o mundo físico. Em resumo, a geometria tem sido uma disciplina importante na filosofia ao longo dos tempos. Ela tem sido utilizada para explorar conceitos importantes como a verdade, a beleza e a justiça, e para desenvolver sistemas lógicos que podem ser aplicados em outras áreas do conhecimento. A geometria tem sido um exemplo de uma teoria científica que pode ser testada empiricamente, e tem sido usada para explorar a relação entre a razão e a fé. A geometria é um exemplo de como a filosofia pode se beneficiar do conhecimento matemático e científico para explorar questões profundas sobre o mundo e a nossa relação com ele. Questões: qual é a visão de Platão sobre a geometria? Como Platão usa a geometria em sua obra, A República? Que sistema axiomático para a geometria foi desenvolvido por Euclides? Como o sistema axiomático de Euclides influenciou a filosofia? Como São Tomás de Aquino utilizou a geometria na Idade Média? Qual é a relação entre a razão e a fé na visão de Aquino? Como a geometria tem sido usada na filosofia contemporânea? Quais filósofos contemporâneos têm utilizado a geometria em seus trabalhos? Como a geometria pode ser vista como uma teoria científica? De que forma a geometria pode ser utilizada para fazer previsões sobre o mundo físico? Quais são alguns dos conceitos importantes que a geometria tem sido usada para explorar na filosofia? Como a geometria pode ser aplicada em outras áreas do conhecimento? Como a geometria pode ajudar a explorar questões profundas sobre o mundo? Qual é a importância da geometria na história da filosofia? Como a geometria pode ser vista como uma ferramenta para a contemplação da verdade?